meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Os bons léxicos asseveram que mediunidade é a faculdade de ser médium. Médium é o intermediário dos espíritos. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 14, Allan Kardec anotou com muita propriedade: todo aquele que sente a presença dos espíritos é, por esse fato, um médium. Todos aqueles que sentem em qualquer grau, razão pela qual podemos asseverar que quase todas as criaturas são portadoras de mediunidade, em maior ou menor grau de registro. Convencionou-se, no entanto, estabelecer que o médium é aquele que tem um contato mais ostensivo, aquele através de cujas faculdades os espíritos se podem comunicar. Em realidade, a faculdade de natureza mediúnica é uma das várias propriedades da alma, do espírito encarnado, sendo que o corpo lhe oferece as células que servem de suporte para as comunicações espirituais. Por esta razão, atribui-se que a mediunidade é também uma faculdade física, de natureza orgânica, à semelhança do que ocorre com o pensamento. Exterioriza-se através dos neurônios cerebrais, mas não é um patrimônio gerado pelo cérebro. A mediunidade no passado era confundida com várias psicopatologias. E na década de 1880, 1890, chegou a ser considerada um estado de histeria, ou de personificações parasitárias, ou personalidades múltiplas. No ano de 1889, em Paris, um célebre discípulo do eminente professor Charcot publicou uma obra notável, intitulada Automatismo Psicológico. Nessa obra, o professor Pierre Janet, por desconhecer a doutrina espírita e as admiráveis experiências científicas do codificador Allan Kardec, estabeleceu que no imenso elenco das manifestações mediúnicas estava-se diante de várias manifestações dúplices, anômalas da personalidade humana. Allan Kardec foi a primeira personagem na história da humanidade que aprofundou a sonda da investigação no organismo da mediunidade. A mediunidade faz parte da historiografia da criatura humana desde épocas muito recuadas. Na história de todos os povos, encontramos registro dos fenômenos mediúnicos sob variadas designações. No Oriente, a mediunidade abriu as portas ao profetismo, anunciando a realidade do mundo transcendental e as possibilidades que a vida oferecia às gerações posteriores. Na Índia, na China, no Japão, a mediunidade foi o suporte da revelação do mundo espiritual para a conscientização da criatura humana. Mais tarde, na Magna Grécia, iremos encontrar registros históricos em Tácito, em Horácio, em Ovídio, a respeito dos fenômenos mediúnicos que se tornaram tão exuberantes que toda cidade-estado se vangloriava de possuir o seu eminente santuário, onde pitons e pitonisas, sibilas ou hierofantes eram intermediários dos deuses. A mediunidade passou a ser uma faculdade divina, porque facultava o intercâmbio com os geradores da vida no planeta terrestre.
Mais tarde, nos anos que precedem a chegada de Jesus à Terra, a mediunidade foi o veículo das grandes informações, reiterando a palavra profética do passado e asseverando que chegados eram os grandes e terríveis dias do Senhor, conforme a assertiva de João, o Batista. A vida de Jesus é pontilhada de fenômenos mediúnicos, desde o momento da anunciação até o instante da sua ascensão gloriosa. Diante dele desfilam os fenômenos patológicos da mediunidade atormentada, desde o endemoniado gadareno até a mulher que padecia de uma constrição física, e ele a libertou em memorável reunião no sábado, em plena sinagoga. Depois dele, a mediunidade atinge um momento culminante no período das suas aparições. Aos companheiros que ficaram enregelados pela saudade e temerosos dos acontecimentos posteriores. Na estrada de Damasco, em pleno sol ardente do deserto, às portas da grande urbe, ele aparece a Saulo e comove-o, a ponto de arrancar aquele homem ignóbil da lei terrível e vingativa para o esplendor da solidariedade fraternal. Veremos repetir-se o fenômeno histórico, mesmo durante o período da grande noite medieval, agora assinalado pela interferência de seres espirituais perturbadores, genericamente catalogados como demônios. Numa grande equivocação, aliás, da tradução da palavra grega daimonion, anjo tutelar, por demônio pejorativo, entidade diabólica. Foi, portanto, Allan Kardec quem arrancou da mediunidade a mística, fosse ela uma auréola, conforme Paulo desejou homenageá-la ao estudar os dons e os carismas, em que exalta essa peregrina faculdade que põe a consciência humana diante da consciência cósmica, lançando uma ponte entre o abismo da criatura propínqua e da divindade longínqua, por onde transitam os espíritos. Allan Kardec teve a coragem de adentrar-se pelos meandros complexos dos fenômenos mediúnicos e estabelecer que a faculdade mediúnica é neutra em si mesma. Como a memória, como a inteligência, como as aptidões artísticas e culturais, dependendo do seu portador, a qualificação de natureza ética ou moral, a fim de preencher a finalidade para a qual a divindade oferece ao indivíduo toda essa potencialidade. Allan Kardec teve o cuidado de, examinando os médiuns, estabelecer as diferenciações entre as expressões da mediunidade. E do ponto de vista técnico, ele dividiu a mediunidade em dois grandes ramos. Aquela de efeitos intelectuais, que a metapsíquica estudaria mais tarde sob a designação de fenômenos subjetivos, e a parapsicologia como faculdades psi-gama, e médiuns de efeitos físicos, que a metapsíquica classificaria de percepção objetiva e a parapsicologia iria denominar como a peculiaridade da faculdade psicapa. Ao classificar as aptidões em que os indivíduos somos portadores de uma percepção para o registro de fenômenos intelectuais e para a exteriorização de uma força chamada por Reichenbach, uma força ódica, para produzir ruídos, para materializar formas, para transportar objetos sem contato humano, Allan Kardec notou na grande realidade da criatura humana que essa percepção, faculdade ou sensibilidade era dotada de uma gradação de capacidade, e estabeleceu que existem os médiuns naturais, os médiuns facultativos, os médiuns sensitivos.
Permitiríamos licença ao eloquente mestre para sintetizar essa admirável classificação em médiuns naturais e médiuns de prova, abarcando genericamente a sua chave preciosa, em que os fenômenos acontecem mesmo quando o indivíduo não colabora para que eles ocorram. Faculdade natural, ou aquela faculdade de prova, em que o tormento se estabelece entre a criatura e o mundo espiritual, e intercâmbio doloroso que também lhe escapa à capacidade de controle. Nos médiuns facultativos, o mestre demonstrou que os fenômenos ocorrem com a contribuição da vontade do sensitivo, que chamaríamos em linguagem moderna, de certo modo complexa, graças às suas percepções paranormais. E dentro desta visão, Allan Kardec estabeleceu que a mediunidade, para ser exercida, teria que ser levada em consideração a peculiaridade moral do médium, especialmente na visão espírita do fenômeno, e por extensão, as suas possibilidades orgânicas, libertando por antecipação das calúnias de que seria objeto a mediunidade. Quando Pierre Janet estabelece que a faculdade mediúnica tem muito a ver com desequilíbrios emocionais, Kardec, por antecipação, havia estabelecido que os fenômenos patológicos na mediunidade não são decorrência necessariamente da faculdade em si mesma, mas sim de distúrbios nervosos do médium, na sua condição de criatura humana. E por isso, estabeleceu uma ética para a educação da mediunidade, qual ocorre com qualquer faculdade de que o indivíduo seja objeto ou instrumento, necessitando de uma acurada observação dos seus valores e de um trabalho continuado e cuidadoso da sua atividade, para que a faculdade atinja a sua plenitude e venha lograr os resultados a que está destinada. A mediunidade, no entanto, apesar de todo o norte apresentado por Allan Kardec, não pôde fugir ao velho sentido da mística, que ainda hoje teima em envolver os que são portadores da aptidão, uma certa e especial aptidão de determinadas posturas contemplativas herdadas das religiões ancestrais, atribuindo-se aos médiuns dons divinatórios, de que não são portadores, senão médiuns especiais na área da profecia, e uma santificação que estão distantes de possuírem. O médium é uma criatura humana como outra qualquer, portadora desta faculdade que Charles Richer, o eminente pai da fisiologia humana, com propriedade definiria como sexto sentido, porquanto era de natureza objetiva, colocando na área das percepções sensoriais. Mais tarde, o admirável pai da parapsicologia, o Dr. Joseph Banks Rhine, estabeleceria como uma aptidão psi, de que todas as criaturas somos instrumento e disso possuidores. A mediunidade, portanto, merece daqueles que se interessam pela paranormalidade humana um acendrado carinho ao estudar as suas possibilidades e uma grande criteriosa manifestação para atender às suas expressões, por requisitar, acima de outros valores, a postura ético-moral do instrumento, a sua percepção de possibilidades íntimas, uma vida interior muito bem cuidada, para poder escutar no ádito do coração, palavra grifada, as mensagens de que se torna objeto. Ser eterno em uma contínua jornada evolutiva. O espírito adentra-se pelo corpo através da fecundação.
e despoja-se da matéria pela anóxia cerebral, a desencarnação, mantendo-se, no entanto, na vida única e repetindo a experiência por novos investimentos de natureza material, entrando na roda da vida física e dela saindo. É natural que este ser que provém de um passado carregue toda uma carga emocional dos seus próprios compromissos. A mediunidade torna-se, portanto, um instrumento de renovação e uma porta de purificação, uma ponte iluminativa. Mas não se pode furtar aquele que é portador da mediunidade de toda essa carga que lhe pesa da economia evolutiva, razão pela qual, invariavelmente com exceções, a mediunidade é sempre um instrumento inicial de depuração dos débitos da criatura incursa nos delitos perpetrados perante a lei. Graças a isso, ela se apresenta invariavelmente como um tormento na área da personalidade, expressando-se em forma de conflitos e tornando-se um dos grandes escolhos ao próprio Espiritismo. Allan Kardec teve a sabedoria de estipular que essa foi a mediunidade, a porta pela qual os Espíritos se nos revelaram. Ela também é um instrumento de que, muitas vezes, os espíritos perversos se utilizam para obstaculizar a marcha do progresso. Adolf Hitler considerava-se médium. Depois de haver frequentado por vários anos o grupo Thule, na cidade de Berlim, dirigido por Master Eckhart, dizia que a divindade dele se utilizava para chibatear o dorso de uma sociedade perversa. Eu sou a chibata da providência para ensinar os homens a procederem bem, como muito bem definiu um dos seus biógrafos em uma obra memorável publicada na Europa na década de 70, denominada A Lança do Destino. Médium também foi João, o admirável instrumento da vida, que na ilha de Patmos, em memoráveis intercâmbios com o mundo espiritual em desdobramentos psíquicos, pôde prever, por informação transcendental, a história do futuro da humanidade até a consumpção dos Evos no planeta terrestre. Sintetizadas essas visões no inesquecível Apocalipse. Médium foram Santa Rita de Cássia, a admirável mulher viúva que, necessitando de maior comunicação com Deus, requereu seu ingresso numa ordem monástica e foi rejeitada por não ser virgem. A tradição da época impedia-lhe o acesso à comunhão com a vida transcendental. E ela, sentindo-se instrumento de vozes, manteve-se em atitude de profunda oração, o que a fez superar as próprias dificuldades da matéria diante das leis da gravidade e aparecer intramuros no monastério, surpreendendo a superiora que a detestava, numa dessas animosidades gratuitas, entre aspas, que sempre ocorrem como consequência de reencarnações. E para desforçar-se daquela mulher atrevida, a abadesa cravou no solo do jardim uma bengala e disse: tu terás que regá-la até que ela reverdeça e venhamos a saber que aprove a divindade aceitar-te. E uma velha lenda ou história narra que ela, de maneira muito fiel, continuou a irrigar aquele troço de madeira morta até que numa primavera reverdeceu e ela foi aceita na comunidade religiosa. Mas também médiuns foram São João da Cruz, cuja paranormalidade e percepção mediúnica se fizeram tão admiráveis que o grande místico espanhol, confessor de Teresa d'Ávila, igualmente médium, diariamente ao despertar pedia perdão à ordem pelos ruídos que tinham lugar no seu quarto, quando as entidades perversas
tentavam acoimá-lo e fazê-lo sofrer para que ele não tivesse resistência para lutar e tornar-se esse espírito de Escol que ilumina as páginas negras da Idade Média. Ainda recentemente, uma jovem espanhola, Josefa Meléndez, que irá morrer com 32 anos de idade na cidade de Poitiers, na França, revelará a sua esplendente mediunidade em contactos notáveis com o mundo espiritual e em páginas psicográficas relevantes que abalaram a intimidade do clero e sensibilizaram a autoridade, entre aspas, do Vaticano, o Papa. Mas quem poderá esquecer de um dos médiuns mais notáveis do alogiário da Igreja Católica, a célebre rainha da Suécia, Santa Brígida de Vedenslava, essa mulher que foi rainha e mãe de 7 filhas, e que graças ao contato com o mundo espiritual, abandonou a sua postura na corte para dedicar-se aos fenômenos mediúnicos, orientando inclusive o Vaticano nas decisões a tomar. Nos seus memoráveis desdobramentos, ela viajava às regiões dolorosas e trazia notícia do mundo espiritual inferior, das pessoas com quem dialogara nas regiões das sombras, ou devoradas pelas labaredas do remorso, por não haverem cumprido os votos a que se haviam comprometido enquanto no mundo físico e na religião. Santa Brígida várias vezes narrava as expressões da mediunidade clarividente de que ela era uma grande dotada, quando nas procissões observava os ministros religiosos e as personalidades mais gratas, cavalgadas por espíritos zombeteiros que delas gargalhavam. Fez-se respeitar, e uma das suas filhas, seguindo-lhe a tradição, a hereditariedade mediúnica, igualmente revelou extraordinária mediunidade. Mas a mediunidade, para tornar-se um instrumento de realização, exige, nessa trilogia igualmente estudada por Allan Kardec, o espírito, o perispírito e o corpo, a presença desse corpo intermediário, que tem na história uma imensa documentação, conhecido desde os antigos egípcios, sob a denominação de Ka, e através da história, em várias apresentações, até que o insigne mestre de Lyon, examinando esse corpo intermediário, teve a ocasião de dizer, da mesma forma que entre a casca do fruto e a semente há um perisperma, entre o espírito e o corpo há um perispírito, que é uma condensação de energia, é uma energia semimaterial. Algumas pessoas criticam a expressão de Allan Kardec, semimaterial, dizendo que eu era material ou não era material, com que está de acordo a física quântica, já que à época a física clássica ou newtoniana havia estabelecido como 3 diferentes estados para a matéria: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. E por uma falta de nomenclatura, Allan Kardec demonstra que é uma matéria fluídica especial. E em A Gênese, capítulo 14, item 7, ele examina a propriedade desse corpo perispiritual, da sua penetrabilidade, da sua expansibilidade, propiciando a comunicabilidade dos espíritos e demitizando o fenômeno da velha tradição de miraculoso, de sobrenatural, de misterioso, tornando o fenômeno mediúnico natural, paranormal, inabitual, porém que se dá desde quando o indivíduo a ele se entrega, a fim de atingir as culminâncias do que os espíritos nobres, por Joana d'Arc,
em o livro dos espíritos e em o livro dos médiuns, denominaria o mediunato. Aquele momento culminante da missão mediúnica, em que apenas raros médiuns na Terra têm logrado esse desiderato, transformar o ministério da mediunidade em um apostolado, que é o da entrega total, o da plenitude, que aqui chamaríamos na área da psicologia transpessoal, a faculdade da consciência objetiva, em que o indivíduo deixa de ser ele, o ego, para ser o self, para estar em ligação direta com a divindade. Quanto Paulo de Tarso declarou: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ou como oportunamente, com modéstia, disse Chico Xavier: às vezes não sei quando sou eu quem fala em nome de Emmanuel, ou quando é Emmanuel que fala através da minha boca. Em uma página admirável que recebeu no Dealbar da sua mediunidade, escrita pelo espírito da poetisa potiguar Alta de Souza, Nossa Senhora das Angústias, falaria mais tarde o médium mineiro. Ela escrevia e chorava tanto que eu não saberia dizer se eram meus olhos que vertiam suas lágrimas ou se eram as suas lágrimas que choravam pelos meus olhos. Era uma tal interpenetração da entidade comunicante com o instrumento comunicado, que já não era ele, mas era o ser que vinha através dele comunicar-se. É o perispírito, portanto, o fator essencial na área do fenômeno para que ocorra a manifestação ostensiva, objetiva ou intelectual. Os espíritos, quando se vão comunicar, não se adentram no médium como um líquido que se introduz em um vasilhame. A comunicação é sempre, entre aspas, um fenômeno de telepatia profunda entre o espírito que se vai comunicar e aquele que se lhe torna a antena transceptora, captar e transmitir, graças à propriedade da elasticidade do perispírito. Perispírito do desencarnado. A perispírito do encarnado há uma imantação. E por esse sentido de imantação, o fenômeno dá-se pela transmissão do pensamento, pela irradiação da vontade, produzindo até mesmo os fenômenos de efeitos físicos, em que o ectoplasma, como a palavra diz, revestimento exterior da célula, ecto, de fora, plasma, vida biológica, para produzir os fenômenos de natureza exterior, alguns deles fotografados muito bem, inclusive por um admirável pesquisador de Belfast, o Dr. Crawford, que teve a ocasião de ver os objetos flutuando no ar e, ao fotografá-los, notou que do médium saía um pedúnculo, uma energia que se cravava no solo, formando ponto de apoio para mover o objeto. Daí o nome de alavanca de Crawford. O fenômeno era perfeitamente natural, utilizando-se de elementos invisíveis a olho nu, mas elementos tão poderosos, se não mais, do que aqueles de constituição especificamente material. No entanto, na mediunidade, ocorre o fenômeno das obsessões, conforme nos referimos, graças à anterioridade da vida da criatura, os seus débitos, os seus arroubos negativos, os seus compromissos infelizes, gerando na economia do seu progresso as dívidas que estabelecem uma tomada e um plug, que ao se ajustarem o cobrador e o devedor, afetam o equilíbrio emocional e físico da criatura humana, tornando-se essa mediunidade um fenômeno de tormento, e ela por si mesma uma mediunidade obsidiada.
Qual o procedimento de segurança? O procedimento de uma ética comportamental saudável, baseada nas diretrizes do Evangelho de Jesus, conforme ele e os seus primeiros apóstolos viveram-no em tempo, profundidade e grau. A única defesa que o indivíduo tem contra si mesmo é a sua transformação moral, que o credencia a uma mudança vibratória e, por consequência, a uma alteração de sintonia, desviando-se das faixas vibratórias do desequilíbrio para estados alternativos da sua evolução, onde pela paciência, oração, perseverança no bem e ação caridosa, ele adquire títulos de enobrecimento e méritos para resgatar os débitos, liberando-se das entidades perturbadoras. A mediunidade, no entanto, é sempre um instrumento grave nas mãos daquele que é dela portador, porque tanto pode levar o indivíduo às culminâncias da felicidade, como aos estados mais profundos de melancolia. Sem desejar fazer autobiografia, recordo-me que no começo, tendo uma grande dificuldade de identificar a minha personalidade, eu costumava dizer que era um indivíduo que não sabia realmente o que desejava da vida, porque se estava no féretro, assimilava a tristeza do ambiente, era capaz de chorar mais do que o viúvo ou a viúva. E se estava no momento festivo, assimilava a psicosfera de tal maneira empática que me alegrava mais do que o responsável pela festa. Ao largo dos anos, em um continuado estudo de autoanálise e mergulho interior de identificação das próprias possibilidades, é que pude definir as linhas do meu comportamento, identificar-me quem sou, como sou e o que devo fazer aqui. Mas no fenômeno mediúnico, temos ainda um escolho que merece consideração. O fenômeno do animismo, palavra derivada de ânima, da própria alma, da personalidade, que Kardec estudou com muita propriedade em O Livro dos Médiuns, e que responde por antecipação o subconsciente de Pierre Janet, já que o Livro dos Médiuns foi publicado em 1861, 28 anos antes dele, e na Revista Espírita de 1865, página 125, quando Allan Kardec caracteriza as qualidades da boa comunicação e de que nos não devemos empolgar pelo nome daqueles que firmam a mensagem. A melhor maneira de identificar a qualidade de uma comunicação é obedecendo a esse critério, primeiro o seu conteúdo, depois o caráter do médium e, por fim, aquele que editou a mensagem. Nesta admirável visão do ínclito codificador, nós temos um parâmetro para nos libertarmos do animismo, que é um escolho, mas não é um adversário. Porquanto o fenômeno anímico, como muito bem disse o nosso Keide pela manhã, é resultado de um fenômeno mediúnico, entre aspas, porque é o próprio espírito encarnado que, fazendo uma catarse psicanalítica, através do seu estado alterado de consciência, elimina os conteúdos do ego que estão adormecidos e que o observador imprevidente considera de natureza transpessoal, mediúnica, procedente de entidades desencarnadas. Mas ao mesmo tempo que o animismo é um escolho, não é um prejuízo, porque para que ocorra o fenômeno mediúnico puro, é necessário que o subconsciente, que o inconsciente profundo do médium sejam depurados das suas fixações, dos seus conflitos, dos seus arquétipos, conforme Carl Gustavo Jung, das suas heranças ancestrais, a fim de coar com a necessária claridade e informação que vem do mundo espiritual. Concluindo, muito rapidamente, nós poderíamos dizer que o cérebro do indivíduo poderia ser comparado
há uma letra U, muito bem desenhada como esta, e ser dividido na tradição psicológica em 3 departamentos: o superconsciente, o consciente atual e o ou inconsciente. Todas as impressões vêm-nos do self, na linguagem psicanalítica, ou do eu superior. Elas chegam e, como se isso fosse um vaso, elas passam pelo nosso superconsciente, que nós não damos conta, é a inspiração, torna-se lógica no consciente, nós nos damos conta da sua realidade e vem ao arquivo do inconsciente ou do subconsciente. Nesse arquivo ficam em depósito as impressões. Toda vez que nos concentramos e adentramos-nos no estado alterado de consciência, como veremos amanhã na conferência terminal, as imagens e impressões que estão arquivadas abrem-se com portas e elas emergem, chegando à consciência. Se nós nos concentramos, imediatamente vêm recordações que estão adormecidas. É natural que no fenômeno mediúnico, se isso se tratasse de um vasilhame, as imagens viriam neste ciclo. Vamos hipotetizar que nós temos o vasilhame dele ao ar livre, destes ao ar livre. Vem a chuva e ela desce, vem o pó e termina por sedimentar-se na parte inferior, subconsciente ou inconsciente. Se colocarmos água cristalina, ela desce límpida, mas ela sairá levando a sedimentação ou a sujidade. À medida em que continuarmos a colocar a água límpida, ela terminará por limpar o recipiente e sairá em breve tão transparente quanto entrou. No começo dos fenômenos mediúnicos, na área intelectual, a comunicação é mista. Recebe-se a informação, mas se traduzem conforme os conteúdos do inconsciente. E é natural que saiam tintas anímicas, porque o melhor pianista irá contar para sua apresentação com a qualidade de som do piano e com a sua afinação. Então é perfeitamente normal que nas primeiras expressões da mediunidade o fenômeno seja de início mais anímico que mediúnico, até se tornar mais mediúnico que anímico e absolutamente mediúnico. Por isso, ainda com excelente sabedoria, Allan Kardec estabeleceu que o fenômeno pode ser consciente, em que o indivíduo tem clara ideia da ocorrência, semiconsciente, em que ele perde, vez que outro, contato com a informação, e inconsciente ou sonambúlico, quando ele apresenta o fenômeno totalmente automático. Daí a mediunidade, essa ponte por onde transitam as informações do mundo espiritual até nós, levando-nos à postura de também nos tornarmos médiuns de criaturas encarnadas, por serem ditas criaturas encarnadas, espíritos vestidos de matéria, enquanto aqueles outros são espíritos desvestidos de matéria. Fazemos a nossa pausa e colocamos à disposição para as perguntas verbais. Vamos dar início às nossas perguntas e vamos fazer por bloco como fizemos no estudo anterior. Eu peço, lembro aos nossos irmãos e às irmãs que sejam objetivos nas perguntas, para que o nosso tempo possa ser aproveitado o melhor possível, e que mantenham as discussões dentro do assunto que está em pauta, ok? Vamos dar início com o bloco do lado direito aqui. Vamos lá? Nosso irmão, por favor.
Adilson de Uberlândia. Ao nosso caso de Valdo, eu gostaria de fazer o seguinte questionamento. É comum que, durante os nossos afazeres, o nosso cotidiano, nós nos venhamos sendo expostos, nos vejamos sendo expostos a influenciações. Por exemplo, nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de estudo, etc. É normal que ocorram essas influenciações, vamos dizer, negativas, que tragam más impressões orgânicas, mesmo psíquicas, ou isso caracteriza um estado de invigilância do médium? Ou seja, é um estado inerente à faculdade ou é um estado de invigilância mental, no caso do médium? Allan Kardec nos explica que estamos sujeitos à influência do meio, o que é óbvio e natural também na área da mediunidade. Assimilamos a psicosfera e naturalmente sentimos os seus efeitos favoráveis ou negativos de uma forma inevitável. É perfeitamente normal a ocorrência, à semelhança do fato fisiológico. Se subirmos uma montanha, teremos uma gravidade e experimentaremos o efeito do oxigênio que se torna escasso. Se descermos ao vale, teremos a dificuldade respiratória graças ao mesmo fenômeno. É natural que sejamos susceptíveis, sem nenhuma vigilância, ao meio psíquico do lugar em que estamos colocados. A invigilância decorre se deixarmos que o nosso psiquismo assimile e incorporarmos essas influenciações. O médium deve estar naturalmente vigilante, sem estar excessivamente numa atitude mística e beata, devida paranormal. Ele é um ser normal, com uma aptidão. Então ele é um indivíduo alegre, jovial, não está orando repetidamente. Basta que ele se apoie numa atitude saudável de comportamento, numa vida moral ética, com os seus deveres espirituais, e ele estará indene aos danos, mas não livre das influenciações. As influenciações poderão perturbá-lo ou não com a sua anuência, isto é, se ele, ao receber uma impressão negativa, concentrar-se nela, ela irá impregná-lo. Se ao receber ele procurar distrair, ou simplesmente como alguém que atravessa uma região pantanosa, sente o odor pútrido, mas vai adiante e logo mais se liberta do pântano, ou permanece ali na região pantanosa, impregnando-se das manifestações deletérias. É natural que isso aconteça, mas cabe ao indivíduo não se fixar, não se concentrar nas impressões negativas. Próximo bloco de lá primeiro. Dos nossos irmãos, por favor. Adriana de Uberlândia. Senhor Edivaldo, eu gostaria de saber se existe uma idade, um limite de idade mais conveniente a partir do qual uma pessoa deve ingressar na seara mediúnica caso ela tenha necessidade. Sendo a faculdade orgânica, é de prever-se que no desenvolvimento da personalidade e no crescimento biológico se atendam a requisitos especiais que seriam requisitos ótimos. Embora a mediunidade se manifeste em qualquer idade, não é recomendável que na infância se ofereça ensejo de uma educação mediúnica, pela razão lógica de que a criança, não sabendo logicar, raciocinar, não sabendo defender-se, ficará muito exposta às influências perturbadoras que defluem do seu passado espiritual. Então Allan Kardec utilizou-se de médiuns em média com a idade objetiva, a idade física de 14 anos. Eu me recordo, por exemplo, que Hermance Dufault, a célebre médium que psicografou a vida de Joana d'Arc em 40 sessões, contava 15 anos. Aline Carlotti, a admirável filha de Monsieur Carlotti, que o chamou ao espiritismo, era também uma adolescente de 15 anos. A senhoria Jafé, que foi a médium que ele falou a respeito da missão que ele deveria executar na Terra, estava entre 14 e 15 anos. As irmãs Fox, segundo alguns,
teriam, Catarina e Margarida, respectivamente 12 e 14 anos, segundo outros, 14 ou 16 anos. Ele recomenda que a mediunidade passe a ser exercida quando está o pródromo da idade da razão, quando biologicamente as glândulas de secreção endócrina estão organizadas, e viríamos saber mais tarde da função da epífise ou pineal, das outras glândulas no metabolismo orgânico e nas manifestações psíquicas. Daí, depois da adolescência, nesse período dos 14 e 15 anos, quando o jovem já tem discernimento, ele pode participar de experiências mediúnicas. E posteriormente, em qualquer idade. Médiuns revelaram-se aos 80 anos. E um deles, um célebre polonês, que escreveu um grande número de obras, começou com 79 anos. E até desencarnar aos 85, foi um excelente psicógrafo. Mas são casos excepcionais. Daí, o momento hábil para a educação da mediunidade naqueles que sentem em qualquer grau a presença dos espíritos é a partir dos 14, 15, 16 anos, qual ocorreu a Chico Xavier, a Ivone do Amaral Pereira, a outros. Sem nos esquecermos que Joana d'Arc, aos 13 anos, teve contato com as suas vozes, mas era já um espírito de escola, sabendo como conduzir o mandato de que foi objeto. Divaldo, por favor, sendo a mediunidade... Apresente-se para nós, por favor. Lília de Paraguaçu Paulista. A mediunidade, ela sendo inerente ao ser humano, ela deve ser desenvolvida ou educada? A palavra desenvolvida foi colocada de maneira imprópria, caracterizando como algo que nós podemos elastecer. Hoje, com uma linguagem mais escorreita, prefere-se dizer educar a faculdade. Como educamos a inteligência, como educamos a memória, como educamos uma aptidão artística e cultural. Educar a mediunidade é aprofundar o conhecimento em torno dela e abrir espaços para que ela se expresse. Desenvolver seria uma forma de exercitar apenas, como antes se realizava. Frequentar as reuniões especializadas para, através do treinamento, desenvolver a mediunidade. Nós não podemos esquecer da instrução do Espírito de Verdade quando nos recomenda a educação. À época, também por falta de um vocábulo próprio, o Espírito de Verdade preferiu a palavra instrução, porque o verbo educar ainda não tinha essa abrangência que a pedagogia contemporânea lhe deu. Então necessitamos de educar, isto é, conhecer o nosso aparelho nervoso, disciplinar os nossos impulsos nervosos, porque muita gente atribui que para a realização do fenômeno mediúnico são necessárias determinadas expressões neuróticas da personalidade. Há pessoas que não incorporam, se não baterem as mãos, se não baterem os pés, outros que não incorporam fenômeno psicofônico, se não bocejarem, se não arrotarem. Em um país que eu visito periodicamente, é clássico e exigível arrotar para eliminar os maus fluidos. E fica um ambiente bastante agressivo, que não tem nada a ver. E há outros cacuetes. Da mesma forma que algumas pessoas, para escrever, tomam posturas, entortam-se, movem a boca, movem a língua, que não tem nada a ver com o ato de escrever, adquirem-se condicionamentos na área da mediunidade, que nada tem a ver com o fenômeno puro. Daí a educação dos hábitos, para que o fenômeno seja tão natural e tão transparente, que somente aqueles que estão acostumados a ele o identifiquem. O bom médium não é apenas aquele que incorpora, diz Kardec, mas o que recebe com facilidade. Da mesma forma que um poeta, para que seja poeta, ele realiza a expressão com a grande facilidade, sem apresentar quaisquer cacuetes que caracterizem outras expressões de comportamento. Daí a educação da mediunidade é essencial para que se logre resultados positivos na área dos fenômenos que perseguimos.
O bloco aqui agora. Primeiro nossa irmã aqui, por gentileza. Depois vamos atrás. Cecília Batista, Francisco de Paula, do Rio de Janeiro. Meu irmão, em termos de desdobramento, nós gostaríamos de saber por que é que existem bons médiuns, não bons, eu não posso dizer, entre aspas, mas médiuns que realizam o desdobramento consciente com uma facilidade incrível, mesmo não estudando, mesmo não treinando, enquanto que outros que gostariam de fazê-lo para um trabalho maior na espiritualidade só o conseguem inconscientemente. Por quê? Porque a mediunidade tem especificidades, como a memória. Pessoas há que têm a memória visual, pessoas há que têm a memória auditiva, e pessoas há que somente registram através da educação audiovisual. Existem células e hormônios que contribuem para as variadas expressões da mediunidade. Da mesma forma que o desdobramento pode ser consciente ou lúcido e muito positivo, o inconsciente, o sonambúlico, não é menos positivo. Ocorre que, por um estado de vaidade pessoal, nós nos lembramos e, na hora da consciência, sentimos-nos gratificados pela experiência que acabamos de vivenciar. E quando ele se dá inconscientemente, como nós não nos recordamos, temos a impressão de que não conseguimos deslocar-nos do corpo. Ivone Pereira desdobrava-se com a maior facilidade. Sentava-se a uma cadeira, a uma chaise longue, fazia uma pausa de reflexão e fazia o seu desdobramento. Os livros de que ela foi objeto, que são considerados psicografados, não são necessariamente psicográficos do ponto de vista técnico, segundo a sua própria palavra. A maioria daquelas experiências ela as vivenciou com Charles, seu guia espiritual, com o Dr. Bezerra de Menezes, seu benfeitor e outros, que a levaram às várias regiões, inclusive no Memórias do Suicida, e que ela, ao retornar, era induzida a escrever sob a inspiração deles. Mas não era um fenômeno automatista, era um fenômeno de recordação. E nem por isso, outros como nós encontramos São João Crisóstomos, que foi encarregado de apresentar as cartas do apóstolo Paulo, fazia-o automaticamente sem dar-se conta. E no monastério, muitos monges viam o próprio Paulo ditando-lhe ao ouvido a interpretação das suas epístolas. O que é importante levar em consideração não é o tipo de faculdade mediúnica, mas é o desejo de servir em qualquer especificidade do fenômeno mediúnico, tanto em estado de lucidez como em estado de inconsciência. O que importa é a qualidade do trabalho executado. Lá atrás, por favor, no meio lá. É Ronaldo, Grupo Espírita Ismael de Guzolândia. O que eu queria saber é o seguinte: é até difícil um casca grossa, como a gente chama lá no centro, os médiuns que têm muita dificuldade em identificar os espíritos. Então o grupo a que eu pertenço e que eu conheço até hoje são todos médiuns bem conscientes do fenômeno. E todos, é quase que uma unanimidade, que acham dificuldades em confiar na sua própria mediunidade. Poderia até citar um caso até particular meu. Então seria assim: eu acredito muito na mediunidade dos companheiros, mas na própria mediunidade a gente tem dificuldade, porque é um fenômeno muito sutil, né, muito leve. Gostaria que o irmão esclarecesse. Na revista que o Entrade nos ofereceu, há uma transcrição de Kardec a esse respeito, em que o receio do animismo e a lucidez do sensitivo durante o transe levam-no a um constrangimento, a um conflito em torno da legitimidade do fenômeno. Exercitem a mediunidade aquele que está nessa fase.
Mergulhe profundamente no seu mundo interior até libertar-se da ação consciente da sua personalidade. Quando nós vamos estudar piano, por exemplo, nós temos a partitura, temos o teclado e temos o pedal. São três coisas diferentes. Então nós olhamos as notas em duas claves, de sol e de fá, que correspondem às teclas brancas e negras do piano. Então nós olhamos a partitura e tentamos encontrar no teclado. Mas tem o compasso, que nós teremos que controlar com o pé. À medida em que nós vamos repetindo o exercício, automatizamos pela memorização a partitura, memorizamos a localização das teclas do piano e pelo ritmo automatizamos o próprio compasso. Em breve, aquilo que era muito difícil, porque era muito consciente, olhar a partitura, olhar o teclado e lembrar do compasso, que pareciam intransponíveis, agora dão-se quase que automaticamente. Até automatizar de tal forma que te fecha os olhos, toca a música, mantém o compasso, canta a letra, que é um quarto elemento, e ainda pensa na namorada, que é um quinto elemento. Por automatização. Também da mediunidade. No começo, tentamos ouvir suavemente. Ficamos tensos. E a ideia vai chegando subrepticiamente até nós, que a vamos incorporando. E à medida em que nós liberarmos, ela vai tomando maior densidade, celeridade, até que daqui a pouco falamos com tal rapidez, mas eu não havia pensado isso. E diz Kardec, que na sucessão do tempo iremos identificar o que era do nosso conhecimento e o que não era, passando a ter confiança nas nossas informações. O tempo é o grande mestre. As boas intenções e a pureza de coração realizarão o restante na tarefa do exercício. Não tenham constrangimentos médios. E gostaríamos, na condição de companheiro também atormentado nessa área, de dizer que somos espírito encarnado. Se o receio do animismo é justo, o excesso de receio e de escrúpulo é perturbador. Cabe ao dirigente da sessão dialogar conosco para separar do fenômeno anímico o mediúnico. No contato, depois da reunião, no que hoje Keide falou, a avaliação na casa espírita, e que deve haver em todo o cometimento doutrinário, o mediúnico. Avaliar a reunião depois que ela ocorre, num diálogo honesto e franco, sem os melindres. Porque, disse o nosso irmão, que os espíritas somos muito melindrosos. Os médiuns, são aquelas sensitivas da estrada. A gente respira e ela já fecha. Então, nós deveremos adotar o comportamento da lealdade, da honestidade. Ninguém deseja diminuir ninguém, pelo contrário, engrandecê-lo. Quando o diretor dos trabalhos fizer uma referência, que ninguém fique ofendido, pelo contrário, é melhor que ele diga a que a pessoa se perturbe pela ignorância. Aquela última mão, aquela irmã, por favor, nós voltaremos aqui. Seria bom dilatarmos o tempo, mas não é possível. Irmã, por gentileza. Ana, de Fernandópolis. Divaldo, há um tempo atrás, no ano passado, eu saía de casa cheia de boa intenção, de vontade de servir, de consciência da responsabilidade. Na hora da prece inicial da reunião mediúnica, eu apagava. Quando terminava, eu abri o olho e ia embora para casa e não ouvia nada.